Livro terceiro, O Profeta. Capítulo 38. Nenhuma mulher, nenhum homem, nenhuma criança jamais teve grande intimidade com meu pai. O mais perto que já se chegou de um companheirismo informal com o imperador Padishah foi o relacionamento oferecido pelo conde Casimir Fearing, um colega de infância. Nota-se a medida da amizade do conde Fearing primeiro numa coisa positiva. Ele aplacou as suspeitas do Lancerad depois do caso Arrakis. Custou mais de 1 bilhão de solares em subornos com a especiaria, foi o que minha mãe disse. E também houve outros presentes, escravas, honrarias régias e patentes. A segunda maior prova da amizade do conde foi negativa. Ele se recusou a matar um homem, muito embora fosse capaz disso e meu pai o tivesse ordenado. É o que relatarei agora. Conde Fearing, uma biografia, da princesa Irulan. O barão Vladimir Harkonnen ia furioso pelo corredor, recém-saído de seus aposentos particulares, atravessando rapidamente os trechos iluminados pelo sol de fim de tarde que manava das janelas altas. Ele saltitava e se contorcia em seus suspensores com movimentos violentos. Passou esbravejando pela cozinha particular, pela biblioteca, a pequena sala de recepção e entrou na antecâmara dos criados, onde o relaxamento de fim de tarde já tinha se instalado. O capitão da guarda, Aekin Nefud, estava refestelado num divã do outro lado da câmara, com o estupor da semuta estampado em sua cara achatada, cercado pelo lamento sinistro da música entorpecente. Sua corte pessoal estava sentada ali perto, pronta para fazer o que ele mandasse. Nefud! Rugiu o barão. Homens correram. Nefud se levantou com o rosto tranquilo do efeito do narcótico, mas revestido de uma palidez que revelava medo. A música da semuta tinha cessado. Milord Barão, disse Nefud. Somente a droga evitou que sua voz tremesse. O barão correu os olhos pelos rostos ao seu redor, vendo neles as expressões de calma frenética. Voltou sua atenção para Nefud e falou num tom sedoso. Há quanto tempo é meu capitão da guarda, Nefud? Nefud engoliu em seco. Desde Arrakis, milord. Quase 2 anos. E sempre se antecipou às ameaças à minha pessoa? Esse foi sempre meu único desejo, milord. Então, onde está a Feyd-Rautha? Rugiu o barão. Nefud se encolheu. Milord? Você não considera a Feyd-Rautha uma ameaça à minha pessoa? Mais uma vez a voz saiu sedosa. Nefud umedeceu os lábios com a língua. Um pouco do entorpecimento da semuta deixou-lhe os olhos. Feyd-Rautha está nos alojamentos dos escravos, milord. Com as mulheres de novo, hein? O barão estremeceu com esforço para suprimir a raiva. Sir, pode ser que ele... Silêncio! O barão avançou mais um passo, antecâmara adentro, notando como os homens se afastaram, abrindo um espaço discreto em torno de Nefud, desassociando-se do objeto de sua ira. Não mandei que você sempre soubesse exatamente o paradeiro do Ná-Barão? Perguntou o barão. Aproximou-se mais um passo. Não disse a você que era para saber exatamente o que Ná-Barão dissesse e para quem? Mais um passo. Não disse que você deveria me informar toda vez que ele fosse ao alojamento das escravas? Nefud engoliu em seco. A transpiração brotava de sua testa. O barão manteve seu tom de voz uniforme, quase desprovido de ênfase. Não disse essas coisas a você? Nefud assentiu. E não disse para verificar todos os meninos escravos que mandasse para mim e que fizesse isso você mesmo, pessoalmente? De novo Nefud assentiu. Por acaso não viu a mancha na coxa do garoto que me mandou hoje? O barão perguntou. Será possível que você... Tio? O barão girou e encarou Feyd-Rautha, parado no vão da porta. A presença do sobrinho ali, naquele momento, a aparência de pressa que o rapaz não disfarçava muito bem, tudo era muito revelador. Feyd-Rautha tinha seu próprio sistema de espionagem de olho no barão. Há um cadáver em meus aposentos que quero ver removido, disse o barão, e manteve a mão sobre a arma de projéteis debaixo das vestes, agradecendo por seu escudo ser o melhor que havia.
Fade Ralph olhou de relance para dois guardas encostados na parede à direita e fez um sinal com a cabeça. Os dois se destacaram, saíram apressados pela porta e seguiram pelo corredor na direção dos aposentos do barão. Aqueles dois, hein? Pensou o barão. Ah, esse monstrinho ainda tem muito a aprender a respeito de conspirações. Imagino que tenha deixado tudo em paz no alojamento dos escravos, Fade, disse o barão. Estava jogando Kelps com o feitor, disse Fade Ralph, e pensou, o que deu errado? O garoto que mandamos para meu tio obviamente foi morto, mas era perfeito para o serviço. Nem mesmo Howard teria escolhido melhor. O garoto era perfeito. Jogando xadrez piramidal, disse o barão. Que bom. Ganhou? Sim, tio. E Fade Ralph se esforçou para conter sua inquietação. O barão estalou os dedos. Nefelt, quer cair novamente em minhas boas graças? Sir, o que foi que fiz? Perguntou Nefelt com voz trêmula. Isso não importa agora, disse o barão. Fade ganhou o feitor de escravos no Kelps. Ouviu isso? Sim, sir. Quero que pegue 3 homens e procure o feitor, disse o barão. E o garroteie. Traga o cadáver quando terminar, para que eu possa ver que fez tudo direito. Não podemos ter enxadristas tão ineptos a nosso serviço. Fade Ralph ficou branco e deu um passo adiante. Mas, tio, eu... Mais tarde, Fade, disse o barão e acenou com a mão. Mais tarde. Os 2 guardas que tinham ido buscar o corpo do menino nos aposentos do barão passaram aos trancos junto à porta da antecâmara, carregando entre eles seu fardo lânguido, que arrastava os braços. O barão ficou olhando até sumirem de vista. Nefelt foi para perto do barão. Quer que eu mate o feitor agora, milord? Já, disse o barão. E ao terminar, acrescente esses 2 que acabaram de passar a sua lista. Não gostei da maneira como carregaram aquele corpo. Essas coisas se fazem sem sujeira. Vou querer ver as carcaças dos 2 também. Nefelt disse. Milord, foi alguma coisa que eu... Faça o que seu mestre mandou, disse Fade Ralph, e pensou. Só me resta esperar salvar minha pele. Ótimo, o barão pensou. Ele já sabe como reduzir o prejuízo. E o barão sorriu consigo mesmo, pensando. O rapaz também sabe o que me agrada e o que está mais propenso a impedir que minha ira recaia sobre ele. Sabe que tenho de preservá-lo. Quem mais me restou para tomar as rédeas do que terei de deixar um dia? Não tenho ninguém tão qualificado, mas ele precisa aprender, e tenho de me preservar enquanto ele aprende. Nefelt apontou os homens que deveriam ajudá-lo e saiu com eles pela porta. Acompanhe-me até meus aposentos, Fade, por favor, disse o barão. Estou às suas ordens, aqueceu Fade Ralph. Fez uma mesura pensando. Fui apanhado. Depois de você, objetou o barão, fazendo um gesto para a porta. Fade Ralph deixou seu medo transparecer apenas como uma hesitação mínima. Será que tudo está perdido? Ele se perguntou. Será que ele vai enfiar um punhal envenenado em minhas costas? Devagar, através do escudo? Será que ele tem outro sucessor? Deixe-o viver este momento de pavor, pensou o barão, caminhando ao lado do sobrinho. Ele irá me suceder, mas eu escolherei a hora. Não deixarei que ele jogue fora o que construí. Fade Ralph tentava não andar rápido demais. Sentia um calafrio na espinha, como se seu próprio corpo se perguntasse quando viria o golpe. Seus músculos ora se contraíam, ora relaxavam. Ouviu as últimas de Arrakis? O barão perguntou. Não, tio. Fade Ralph obrigou-se a não olhar para trás. Virou no fim do corredor, saindo da ala dos criados. Os Freemen têm um novo profeta ou uma espécie de líder religioso, disse o barão. Chamam-no Muad'Dib. Muito engraçado, na verdade. Significa o ratinho. Mandei Rabban deixá-los com sua religião. Isso irá mantê-los ocupados. Isso é muito interessante, tio, comentou Fade Ralph. Virou-se e entrou no corredor privativo dos aposentos do tio, perguntando-se: por que ele está falando de religião? Seria uma indireta para mim? Não é mesmo? Perguntou o barão. Entraram nos aposentos do barão, cruzaram o salão de recepção e dirigiram-se para o quarto. Foram recebidos por sinais discretos de luta. Uma luminária suspensa fora de lugar, uma almofada no chão, uma bobina tranquilizadora tombada e aberta sobre o toucador. Foi um plano inteligente? Disse o barão.
Manteve seu escudo corporal em potência máxima, deteve-se e encarou o sobrinho. Mas não inteligente o bastante. Diga-me, Fade, por que não me matou você mesmo? Não lhe faltaram oportunidades. Fade Halta procurou uma cadeira suspensa e conseguiu dar de ombros mentalmente ao se sentar nela, sem que o tio a oferecesse. Tenho de ser ousado agora, ele pensou. Você me ensinou a não sujar minhas próprias mãos? Respondeu. Ah, sim, disse o barão. Diante do imperador, precisamos ser capazes de declarar com sinceridade que não perpetramos o ato. A bruxa, ao lado do imperador, ouvirá nossas palavras e saberá se são verdadeiras ou falsas. Eu a adverti a esse respeito. Por que nunca comprou uma Bene Gesserit, tio? Perguntou Fade Rafa. Com uma proclamadora da verdade ao seu lado? Você conhece meus gostos, gritou o barão. Fade Halta estudou o tio e disse: mesmo assim, seria valioso ter uma delas para... Não confio nelas, o barão resmungou. E pare de tentar mudar de assunto. Fade Halta falou com brandura. Como quiser, tio. Lembro-me de uma vez na arena, há vários anos, disse o barão. Pareceu-me que naquele dia tinham preparado um escravo para matar você. Foi isso mesmo que aconteceu? Foi há tanto tempo, tio. Afinal, eu... Sem evasivas, por favor, pediu o barão, e a severidade de sua voz revelou-lhe a raiva controlada. Fade Halta olhou para o tio pensando. Ele sabe. Se não soubesse, não perguntaria. Foi uma farsa, tio. Armei tudo para desacreditar seu feitor. Muito inteligente, disse o barão. E também corajoso. Aquele gladiador escravo quase pegou você, não foi? Foi. Se tivesse refinamento e sutileza equivalentes a essa bravura, você seria realmente formidável. O barão sacudiu a cabeça de um lado para o outro, e como havia feito muitas vezes desde aquele dia terrível em Arrakis, viu-se lamentando a perda de Pírer o Menta. Aquele tinha sido um homem de sutilezas delicadas e perversas. Contudo, não lhe salvaram a vida. O barão voltou a sacudir a cabeça. O destino, às vezes, era inescrutável. Fade Halfa olhou ao redor do quarto, estudando os sinais de luta, imaginando como seu tio havia sobrepujado o escravo preparado com tamanho cuidado. Como foi que o derrotei? O barão perguntou. Ah, ora, Fade. Permita-me guardar algumas armas para me preservar na velhice. É melhor aproveitarmos a ocasião para fazermos um pacto. Fade Halta encarou o tio. Um pacto? Então é certeza que tem a intenção de me manter como herdeiro. Do contrário, por que fazer um pacto? Pactua-se com iguais ou quase iguais? Que pacto, tio? E Fade Halta se orgulhou de ter mantido a voz calma e racional, sem revelar seu entusiasmo. O barão também notou o autocontrole do rapaz. Assentiu com a cabeça. Você é material de boa qualidade, Fade. Não desperdice o material de qualidade. No entanto, você continua se recusando a entender o verdadeiro valor que tenho para você. É teimoso. Não vê porque é preciso me preservar como alguém do mais absoluto valor para você? Isto, apontou os indícios de luta no quarto. Isto foi uma tolice. Eu não premio a tolice. Vá direto ao assunto, velho idiota, pensou Fade Halfa. Você pensa que sou um velho idiota, disse o barão. Tenho de dissuadi-lo dessa ideia. Está falando de um pacto? Ah, a impaciência da juventude, lamentou o barão. Bem, eis a essência da coisa, então. Você vai parar de atentar estupidamente contra a minha vida. E eu, quando você estiver pronto, irei me aposentar na posição de consultor, deixando você no trono. Aposentar-se, tio? Você ainda pensa que sou idiota, disse o barão. E isso só faz confirmá-lo, hein? Você acha que estou implorando? Cuidado, Fade. Este velho idiota viu a agulha protegida que você implantou na coxa daquele menino escravo. Bem onde eu teria colocado a mão, hein? A menor pressão que fosse e... clique! Uma agulha envenenada na palma do velho idiota. Ah, Fade. O barão chacoalhou a cabeça pensando. E teria funcionado se Howard não tivesse me alertado. Bem, deixemos o rapaz acreditar que percebi a trama sozinho. De certo modo foi o que fiz. Fui eu quem recolheu Howard dos destroços de Arrakis, e este rapaz precisa ter mais respeito por minha habilidade. Fade Halfa permaneceu calado, lutando consigo mesmo.
Será que está falando a verdade? Terá mesmo a intenção de se aposentar? Por que não? Eu certamente irei sucedê-lo um dia se agir com cuidado. Ele não pode viver para sempre. Talvez tenha sido uma tolice tentar acelerar o processo. Você fala de um pacto? Disse Fate Ralph. Com que garantias nós o selaremos? Como é que podemos confiar um no outro, hein? Perguntou o barão. Bem, Fate, quanto a você, designarei Tufo Hawat para vigiá-lo. Para isso, confio nas habilidades de menta de Hawat, entendeu? E quanto a mim, você terá de confiar. Mas não posso viver para sempre, não é, Fate? E talvez devesse começar a desconfiar de que sei coisas que você deveria saber. Você fica com minha garantia e eu o que recebo de você? Fate Ralph perguntou. Deixarei que continue vivo, respondeu o barão. Mais uma vez, Fate Ralph pôs-se a estudar o tio. Ele vai colocar Howard para me vigiar. O que ele diria se eu lhe contasse que Howard planejou a farsa com o gladiador que acabou custando a meu tio seu feitor de escravos? Provavelmente diria que eu menti para tentar desacreditar Howard. Não, o bom Tuffa aumenta e previu este momento. Bem, o que me diz? Perguntou o barão. O que posso dizer? Aceito, claro. E Fade Ralph pensou. Howard está fazendo jogo duplo. Será isso? Será que passou para o lado de meu tio porque não o consultei quanto ao atentado com o menino escravo? Você não comentou o fato de eu designar Howard para vigiá-lo? Disse o barão. Fade Ralph revelou sua raiva ao dilatar as narinas. O nome de Howard tinha sido um sinal de perigo na família Harkonnen durante tantos anos e agora tinha um novo significado, ainda perigoso. Howard é um brinquedo perigoso, disse Fade Ralph. Brinquedo? Não seja estúpido. Sei o que Howard é e como controlá-lo. Howard tem emoções intensas, à hora, que podem se curvar às nossas necessidades. Tio, não entendo você. Sim, isso é bastante óbvio. Somente um piscar fugaz dos olhos revelou o ressentimento momentâneo de Fade Ralph. E você não entende Howard? Disse o barão. Nem você, pensou Fade Ralph. A quem Howard culpa pelas atuais circunstâncias? O barão perguntou. A mim? Certamente. Mas ele era um instrumento dos Atreides e levou ao melhor sobre mim durante anos até o Império se envolver. É como ele vê a coisa. O ódio dele por mim agora é algo natural. Ele acredita ser capaz de me derrotar quando bem entender. Acreditando nisso, ele é derrotado, pois dirijo a atenção dele para onde quero, contra o Império. As contrações de uma nova compreensão desenharam linhas de tensão na testa de Fade Ralph e afinaram seus lábios. Contra o Imperador? Deixemos meu sobrinho querido saborear isso, o barão pensou. Que ele diga consigo mesmo, o Imperador Fade Ralph Harkonnen. Que ele se pergunte quanto isso vale. Certamente deve valer a vida de um tio idoso e capaz de realizar esse sonho. Devagar, Fade Ralph umedeceu os lábios com a língua. Seria verdade o que o velho tolo dizia? Havia mais ali do que transparecia? E o que o Howard tem a ver com isso? Perguntou Fade Ralph. Ele pensa que está nos usando para se vingar do imperador? E quando isso acontecer? Seu pensamento não vai além da vingança. Howard é um homem que precisa servir alguém e nem sequer sabe que é assim. Aprendi muito com Howard, concordou Fade Ralph, sentindo a verdade em suas palavras ao pronunciá-las. Mas quanto mais aprendo, mais acho que deveríamos nos livrar dele. E logo. Não gosta da ideia de ser vigiado por ele? Howard vigia todo mundo e pode colocar você no trono. Howard é discreto, perigoso, trapaceiro, mas não é agora que vou tirar dele o antídoto. Uma espada também é perigosa, Fade. Mas temos a bainha certa para essa aí, o veneno dentro dele. Quando retirarmos o antídoto, a morte irá embanhá-lo. De certo modo, é como a arena, comentou Fade Ralph. Fintas dentro de fintas dentro de fintas. Observamos para ver como o gladiador se inclina, para onde olha, como segura a faca. Meneou a cabeça, concordando consigo mesmo, vendo que suas palavras agradavam o tio, mas pensou. Sim, como a arena, e o gume é a mente. Agora você entendeu como precisa de mim, disse o barão. Ainda tem utilidade, Fade.
Uma espada ser empunhada até perder o fio e a serventia, Feyd-Rautha pensou. Sim, tio, ele disse. E agora, disse o barão, iremos nós dois ao alojamento dos escravos e verei você matar com suas próprias mãos todas as mulheres da ala dos prazeres. Tio, haverá outras mulheres, Feyd, mas eu já disse que ninguém erra comigo sem se preocupar com as consequências. O rosto de Feyd-Rautha se anuviou. Tio, você vai aceitar seu castigo e aprender com ele, disse o barão. Feyd-Rautha enfrentou o olhar triunfante do tio. E terei de me lembrar desta noite, ele pensou. E ao relembrá-la, terei de me lembrar de outras noites. Não irá me recusar isso, disse o barão. O que você poderia fazer se eu recusasse, velho? Feyd-Rautha se perguntou, mas sabia que poderia haver outro castigo, talvez uma punição mais sutil, um instrumento mais desumano para obrigá-lo a se submeter. Eu conheço Feyd, disse o barão. Não irá recusar. Muito bem, pensou Feyd-Rautha. Agora preciso de você, já entendi. O pacto está feito, mas não precisarei de você para sempre. E um dia... Capítulo 39. Nas profundezas do inconsciente humano, encontra-se uma necessidade difusa de um universo lógico e que faça sentido, mas o universo real está sempre um passo adiante da lógica. Excerto de Frases Reunidas de Muad'Dib da Princesa Irulan. Já estive adiante de muitos soberanos das casas maiores, mas nunca tinha visto um porco tão obeso e perigoso como este. Tafahawat disse consigo mesmo. Pode falar francamente comigo, Hawat, trovejou o barão. Recostou-se em sua cadeira suspensa, transfixando Hawat com os olhos cingidos por pregas de gordura. O menta idoso olhou para o resto da mesa que o separava do barão Vladimir Harkonnen, reparando na opulência da fibra de madeira. Até mesmo aquilo era um fator a se considerar na avaliação que se fazia do barão, bem como as paredes vermelhas daquela sala de conferências particular e a fragrância suave e doce de ervas que pairava no ar, disfarçando um cheiro almiscarado e mais recôndito. Você não me fez mandar aquele aviso para Rabban por um capricho à toa, disse o barão. O rosto idoso e curtido de Hawat continuou impassível, sem revelar um pingo do asco que sentia. Suspeito de muitas coisas, milord, ele confirmou. Sim. Bem, gostaria de saber como Arrakis se encaixa em suas suspeitas a respeito de Salusa Secundus. Não adianta me dizer que o imperador está transtornado com uma associação qualquer entre Arrakis e seu misterioso planeta-prisão. Ora, eu me apressei em alertar Rabban só porque o mensageiro tinha de partir naquele paquete. Você disse que não podia esperar? Muito bem, mas agora quero uma explicação. Ele fala demais, pensou Howard. Não é como Leiro, capaz de me dizer uma coisa só com o erguer de uma sobrancelha ou um aceno da mão. Nem como o velho duque, que conseguia comunicar uma frase inteira na maneira como acentuava uma única palavra. Isto é um palerma. Destruí-lo será um serviço à humanidade. Não deixarei sair daqui até ouvir uma explicação completa, disse o barão. O barão fala tão despreocupadamente de Salusa Secundus, comentou Howard. É uma colônia penal, devolveu o barão. A pior gentalha da galáxia é mandada para Salusa Secundus. Que mais precisamos saber? Que as condições no planeta prisão são mais opressivas que em qualquer outro lugar, respondeu Howard. Deve ter ouvido falar que a taxa de mortalidade entre os novos prisioneiros é superior a 60%, que o imperador pratica ali toda forma de opressão. Ouviu falar disso tudo e não se dispôs a fazer nenhuma pergunta? O imperador não permite que as casas maiores inspecionem sua prisão, grunhiu o barão. Mas ele tampouco deu uma olhada em minhas masmorras. E a curiosidade a respeito de Salusa Secundus é... Howard levou um dos dedos ossudos aos lábios. Desencorajada. E daí? Ele não se orgulha de algumas coisas que é obrigado a fazer por lá. Howard deixou que um sorriso levíssimo roçasse seus lábios escuros. Seus olhos cintilaram à luz do lucitubo quando ele encarou o barão. E nunca se perguntou de onde o imperador tira seus Sardaukar? O barão mordeu os lábios grossos, o que deu à sua fisionomia o ar de um bebê fazendo beicinho, e sua voz transmitiu petulância quando ele disse: Ora, ele os recruta.
Ou seja, existem os alistamentos e ele recruta os... Fua! Cortou Howard. As histórias que se ouvem a respeito das façanhas dos Sardaukar não são boatos, ou são? São os relatos em primeira mão de um número limitado de sobreviventes que combateram os Sardaukar, não são? Os Sardaukar são homens de armas excelentes, não há dúvida, disse o barão. Mas creio que minhas próprias legiões, em comparação com as tropas imperiais, não passam de um bando de excursionistas em férias, resmungou Howard. Acha que não sei por que o imperador se voltou contra a Casa Atreides? Essa não é uma esfera sujeita a especulações, advertiu o barão. Será possível que nem ele saiba o que levou o imperador a fazer isso? Howard se perguntou. Qualquer área está sujeita a minhas especulações, se é para fazer o que o barão me contratou para fazer, disse Howard. Só aumenta? Não se nega informações nem linhas de computação aumenta. Durante um longo minuto, o barão olhou para ele e então... Diga o que tem a dizer, Menta. O imperador Padishah se voltou contra a casa Atreides porque os belo-mestres do duque, Gurney Halleck e Duncan Idaho, haviam treinado uma força combatente. Uma pequena força combatente, quase tão boa quanto os Sardaukar. Alguns homens eram até mesmo melhores, e o duque estava na posição certa para ampliar sua força, torná-la tão poderosa quanto a do imperador. O barão ponderou aquela revelação e depois... O que Arrakis tem a ver com isso? Fornece um contingente de recrutas já condicionados aos mais severos treinamentos da sobrevivência. O barão sacudiu a cabeça. Não vá me dizer que são os Freemen. São os Freemen. Ha! Então, para que alertar Rabban? Não deve ter restado mais que um punhado de Freemen depois do pogrom dos Sardaukar e da opressão de Rabban. Howard continuou a olhar para ele em silêncio. Não mais que um punhado, repetiu o barão. Rabban matou 6.000 deles só no ano passado. Howard ainda o fitava. E no ano anterior foram 9.000, continuou o barão. E antes de partirem, os Sardaukar devem ter matado pelo menos 20.000. Quantos soldados Rabban perdeu nos últimos 2 anos? Howard perguntou. O barão esfregou as papadas. Bem, está certo que ele anda recrutando em demasia. Os agentes dele fazem promessas bem extravagantes e... Digamos uns 30.000 aproximadamente? Perguntou Howard. Parece um pouco alto, disse o barão. Ao contrário, refutou Howard. Leio as entrelinhas dos relatórios de Rabban tão bem quanto o Milord, e o barão certamente entendeu os relatórios que eu compilei com nossos agentes. Arrakis é um planeta feroz, disse o barão. As baixas por causa das tempestades... Nós dois sabemos quais são as perdas por causa das tempestades, disse Howard. E daí que ele perdeu 30.000? Indagou o barão, e o afluxo de sangue corou-lhe a face. Segundo sua própria contagem, disse Howard, ele matou 15.000 em 2 anos e perdeu o dobro disso. O barão diz que os Sardaukar cuidaram de mais 20.000, talvez um pouco mais, e eu vi os manifestos dos transportes que os trouxeram de Arrakis. Se mataram 20.000, perderam quase 5 vezes isso. Por que não encara esses números, barão, e compreende o que significam? O barão falou numa cadência fria e calculada. Essa é sua função, Menta. O que significam? Apresento-lhe a contagem que Duncan Idaho fez no CIA que visitou, disse Howard. Tudo se encaixa. Se tivessem só 250 dessas comunidades, sua população seria de cerca de 5 milhões. Minha melhor estimativa é que eles teriam pelo menos 2 vezes mais Sith do que isso. Num planeta como aquele, o melhor é dispersar a população. 10 milhões? As papadas do barão estremeceram de espanto. No mínimo. O barão mordeu os lábios grossos. Os olhos miúdos fitaram Howard sem vacilar. Seria realmente a computação de um Mentat? Ele se perguntou. Como poderia ser isso, sem que ninguém desconfiasse? Não chegamos sequer a reduzir o crescimento de sua taxa de natalidade, disse Howard. Só eliminamos os espécimes não tão bem-sucedidos, deixando que os fortes ficassem ainda mais fortes, exatamente como em Salusa Secundus. Salusa Secundus? Vociferou o barão. O que isso tem a ver com o planeta prisão do imperador? O homem que sobrevive a Salusa Secundus já começa mais resistente que a maioria, disse Howard.
Acrescente-se a isso o que há de melhor em treinamento militar. Bobagem! Seu argumento implica que eu poderia recrutar os Freemen depois da maneira como foram oprimidos por meu sobrinho. Howard falou com voz suave. O barão não oprime seus soldados? Bem, Mas a opressão é relativa, explicou Howard. Seus homens de armas levam uma vida muito melhor que aqueles que os cercam, não? Veem que há alternativas mais desagradáveis a ser os soldados do barão, não é? O barão ficou em silêncio, olhando o vazio. As possibilidades. Teria Rabban fornecido à casa Harkonnen sua arma suprema? No mesmo instante disse: Como garantir a lealdade desses recrutas? Eu os reuniria em pequenos grupos, nada maior que um pelotão, disse Howard. Eu os removeria de sua situação opressiva e os isolaria com um quadro de pessoas que entendesse de onde eles vieram, de preferência pessoas que tivessem passado pela mesma situação opressiva. Então eu os encheria com a mística de que seu planeta, na verdade, era um campo de treinamento para produzir exatamente seres superiores como eles próprios. E, o tempo todo, mostraria o que esses seres superiores poderiam ganhar. Uma vida suntuosa, belas mulheres, mansões requintadas, tudo o que desejassem. O barão começou a concordar com a cabeça, que é como os Sardaukar vivem no planeta deles. Os recrutas, com o tempo, passam a acreditar que um lugar como Salusa Secundus se justifica porque os produziu, a elite. O mais ordinário soldado dos Sardaukar leva uma vida, em muitos aspectos, tão digna quanto o de qualquer membro de uma casa maior. Mas que ideia! Sussurrou o barão. Começa a suspeitar o mesmo que eu? Disse Howard. Onde foi que isso começou? Perguntou o barão. Ah, sim, de onde vem a casa Corrino? Havia gente em Salusa Secundus antes de o imperador mandar para lá os primeiros contingentes de prisioneiros? Nem sequer o Duque Leiro, um primo por parte de mãe, sabia ao certo. Essas perguntas não são encorajadas. Os pensamentos embaciaram os olhos do barão. Sim, um segredo guardado com todo cuidado. Usariam todos os estratagemas de... Além disso, o que há para esconder? Howard perguntou. Que o imperador Padishah tem um planeta prisão? Todo mundo sabe disso. Que ele tem... Conde Fearing, o barão falou de repente. Howard interrompeu o que dizia. Estudou o barão com uma carranca confusa. O que tem o Conde Fearing? No aniversário do meu sobrinho, há alguns anos, disse o barão, aquele janota imperial, o Conde Fearing, veio como observador oficial e para concluir um acordo de negócios entre o imperador e eu. E daí? Durante uma de nossas conversas, creio que eu disse algo sobre fazer de Arrakis um planeta prisão. Fearing... O que disse exatamente? Howard perguntou. Exatamente? Já faz um bom tempo e... Milord Barão, se quer aproveitar meus serviços ao máximo, terá de me fornecer informações adequadas. Essa conversa não foi gravada? A fúria corou o rosto do barão. Você é tão ruim quanto Peter. Não gosto desses... Peter não está mais aqui, milord, disse Howard. Por falar nisso, o que de fato aconteceu com Peter? Ele ficou muito íntimo e muito exigente, disse o barão. O barão vive me garantindo que não costuma desperdiçar um homem que ainda tem serventia, lembrou Howard. Vai me desperdiçar com ameaças e sofismas? Discutíamos o que o barão disse ao Conde Ferry. O barão foi recompondo aos poucos sua fisionomia. Quando chegar a hora, ele pensou. Vou me lembrar da maneira como me tratou. Sim, vou me lembrar. Um momento, disse o barão, e voltou em pensamento àquele encontro no salão. Visualizar o cone de silêncio no qual os dois estiveram era de alguma ajuda. Disse algo como: o imperador sabe que um pouco de matança sempre foi uma das armas do negócio. Eu me referia às baixas na força de trabalho que sofremos. Depois eu disse alguma coisa sobre levar em consideração uma outra solução para o problema arraquino e disse que o planeta prisão do imperador me inspirava a imitá-lo. Sangue de bruxa! Exclamou Howard. O que disse Ferrig? Foi aí que ele começou a me perguntar sobre você. Howard recostou-se, fechou os olhos pensando. Então foi por isso que começaram a investigar Arrakis, concluiu. Bem, já está feito. Ele abriu os olhos. Devem ter espiões por todo o planeta a essa altura. 2 anos.
Mas certamente minha sugestão inocente... Nada é inocente aos olhos do imperador. Quais foram suas instruções para Raban? Simplesmente que ele deveria ensinar a Arrakis a nos temer. Howard sacudiu a cabeça. Tem agora duas alternativas, Barão. Pode exterminar os nativos, varrê-los completamente da face do planeta ou desperdiçar uma força de trabalho inteira? Prefere que o imperador e as casas maiores que ele ainda é capaz de aliciar venham aqui fazer uma coretagem? Raspar Guide Primo como se raspa uma abóbora oca? O barão estudou seu Mentat e então... Ele não se atreveria. Não? Os lábios do barão tremeram. Qual é a sua alternativa? Abandonar seu querido sobrinho, Raban. O barão deixou a frase por dizer e encarou Howard. Não lhe envie mais tropas, nenhuma ajuda de nenhum tipo. Não responda às mensagens dele, a não ser para dizer que chegou a seus ouvidos a maneira horrível como ele lidou com as coisas em Arrakis e que Milord pretende tomar medidas corretivas tão logo seja possível. Vou providenciar para que algumas de suas mensagens sejam interceptadas pelos espiões imperiais. Mas e quanto à especiaria, a receita, Exija os lucros do baronato, mas tome cuidado ao cobrá-los. Peça montantes fixos a Raban. O barão virou as palmas das mãos para cima. Mas como posso ter certeza de que meu sobrinho matreiro não... Ainda temos nossos espiões em Arrakis. Diga a Raban que, se não alcançar as cotas de especiaria estabelecidas por Milord, ele será substituído. Conheço meu sobrinho, disse o barão. Isso só fará com que oprima ainda mais a população. Claro que sim, Howard retorquiu. Não vai querer que isso pare agora. Quer apenas lavar as mãos. Deixe Raban criar para Milord sua salusa secundos. Não há necessidade sequer de mandar prisioneiros para lá. Ele tem toda a população necessária. Se Raban exaurir sua gente para cumprir as cotas de especiaria, então o imperador não precisará desconfiar de outro motivo. Isso é razão suficiente para extorquir o planeta. E o barão não demonstrará, nem com suas palavras, nem com seus atos, haver qualquer outro motivo para isso. O barão não conseguiu evitar o tom zombeteiro de admiração em sua voz. Ah, Howard, você é ardiloso. Agora, como iremos entrar em Arrakis e usar o que Raban nos preparou? Essa é a coisa mais simples de todas, barão. Se a cada ano Milord aumentar um pouco mais a cota, a situação logo chegará a um ponto crítico. A produção cairá, o barão poderá remover Raban e assumir o comando pessoalmente, para pôr ordem na bagunça. É justo, disse o barão, mas já vi que estou me cansando disso tudo. Estou preparando outra pessoa para tomar conta de Arrakis por mim. Howard estudou o rosto redondo e gordo diante dele. Sem pressa, o velho espião soldado começou a menear afirmativamente a cabeça. Feyd-Rautha, ele disse. Então esse é o motivo para a opressão agora. O barão também é muito ardiloso. Talvez possamos incorporar esses dois planos. Sim, Feyd-Rautha pode chegar a Arrakis como um salvador. Pode conquistar o populacho. Sim. O barão sorriu e por trás do sorriso perguntou-se: agora como é que isso se encaixa nos planos pessoais de Howard? E Howard, vendo que era dispensado, levantou-se e deixou a sala de paredes vermelhas. Enquanto caminhava, não conseguia reprimir as incógnitas perturbadoras que se intrometiam em todas as suas computações a respeito de Arrakis. Aquele novo líder religioso a quem Gurney Halleck, escondido entre os contrabandistas, fizera menção, o tal Muad'Dib. Talvez eu não devesse ter aconselhado o barão a deixar essa religião crescer onde bem entendesse, mesmo entre a gente da Caldeira e do Graben, disse consigo mesma. Mas é bem sabido que a repressão faz uma religião crescer. E pensou nos informes de Halleck a respeito das táticas de batalha dos Freemen. As táticas tiravam a coisa do próprio Halleck, de Idaho e até mesmo de Howard. Será que Idaho sobreviveu? Ele se perguntou. Mas era uma pergunta inútil. Ele ainda não indagara a si mesmo se seria possível Paul ter sobrevivido. Sabia que o barão estava convencido de que todos os Atreides haviam morrido. A bruxa Bene Gesserit tinha sido sua arma, admitira o barão. E isso só poderia significar o fim de todos eles, até mesmo do próprio filho da mulher. Que ódio venenoso ela devia ter pelos Atreides, ele pensou, semelhante ao ódio que tenho por esse barão.
Meu golpe será tão definitivo e completo quanto o dela?